Shalom Aleichem, paz seja convosco, amados irmãos. Hoje nós vamos ver o estudo da besta que sobe da terra, da besta que emerge da terra. No estudo passado, se você não assistiu, assista, que você vai compreender mais esse estudo da besta da terra à luz da besta que sobe do mar. A gente viu no estudo passado, tá aí no nosso canal, o vídeo A Marca da Besta, e que é essa besta que sobe do mar. A gente viu quem é ela, quem é a prostituta que se assenta sobre ela e a marca. Então, para você compreender quem é a besta da terra, é necessário que primeiro você assista o estudo da marca da besta, tá ok? Então, vai lá e assiste lá, tá certo? Hoje vamos ver a besta que sobe da terra. Aleluia, Baruch Hashem, Yahu. Quem é a besta que sobe da terra? Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então vamos ver o que é essa besta que sobe da terra. Mas repare uma semelhança: uma besta sobe do mar e a outra besta sobe da terra. Há uma diferença. Uma sobe do mar e outra da terra. E a gente vai ver o que simboliza esses 4 monstros na visão de Daniel, capítulo 7. Esses 4 monstros aqui que a gente viu no estudo passado, mas eu vou dar uma reforçada em algo muito interessante aqui, tá certo? Daniel falou dizendo: Eu vi na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. Presta atenção nessa parte. E 4 grandes bestas subiam do mar, cada uma diferente da outra. Daniel 7, verso 2 e 3. Daniel ficou intrigado com a visão, ele não entendeu os símbolos usados. Eu, Daniel, estava entristecido em meu espírito, dentro de meu corpo, e as visões de minha cabeça me perturbaram. Eu me aproximei de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isso. Então ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. Aquelas grandes bestas que são 4 reinos que surgem da terra. Daniel, capítulo 7, verso 15 ao 17. Então, na visão de Daniel, capítulo 7, ele viu 4 monstros: o leão, o urso, o leopardo e a besta terrível, que é a mesma besta do Apocalipse. E ele viu que esses 4 animais subiam do mar. E o que foi que o anjo explicou a Daniel? Daniel ficou perturbado, sem entender o sonho, e no verso 15 ao 17, o anjo explica a Daniel que esses 4 animais, essas 4 bestas, simbolizam reinos que irão dominar sobre a terra. E o interessante aqui é que eles agitavam o grande mar. E o que simboliza o mar no livro do Apocalipse? Apocalipse 17:15. E disse-me: As águas que viste onde se assenta a prostituta com a besta são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, a gente viu que o mar simboliza povos, nações e línguas. E a besta, um reino, reinos que dominam o mundo. Então, essa besta terrível, a gente viu que é o Império Romano. E a prostituta que se assenta sobre ela é a Igreja de Roma, que domina a partir de Roma. E ela sobe do mar porque ela nasceu de uma região muito povoada, povos, nações e línguas, e ela dominou sobre povos, nações e línguas. Então a besta da terra é o oposto. A besta da terra não surge do mar, surge da terra, ou seja, significa que ela surge de uma região pouco povoada. Aleluia, louvado seja o Eterno. Agora também tem algo interessante. Você viu que o mar simboliza povos, línguas e nações. E o que significa o mar agitado? Diz que agitavam um grande mar, esses 4 animais aqui. O que significa o mar agitado? Vamos ver? O que significa os 4 ventos do céu agitando o grande mar? O mar agitado por tempestades é um emblema natural para denotar nações agitadas por conflitos, por guerras, uma nação em guerra contra a outra para ter o poder. Assim ocorreu com os 4 animais. Para um ter o poder mundial, os outros foram derrubados pela guerra, que representa o mar agitado, as nações agitadas pela guerra. Então, o mar agitado simboliza as nações agitadas pela guerra. Se o mar simboliza povos, línguas e nações, então esses mares agitados simbolizam conflito entre as nações, guerras
que vão perturbar, vão deixar os povos, as nações agitadas. Então, a guerra agita as nações. Então, para um reino ter o poder sobre as nações, ele teve que vencer isso mediante a guerra. Ou seja, o Império Medo-Persa, que é o urso, ele teve que guerrear contra o leão, que é o Império, que é a Babilônia. Então, para o Império Medo-Persa dominar, teve que, mediante a guerra, derrotar a Babilônia. E quando vem o leopardo, que é o Império Grego, ele teve que guerrear contra o urso, o Império Medo-Persa, para ter o domínio sobre as nações. E quando veio a besta terrível, teve que guerrear contra o Império Grego. Então, Roma, através da guerra, ele conseguiu o domínio sobre as nações, tá certo? Então, os quatro ventos simbolizam guerra, o vento soprando sobre o mar, agitando o mar, simboliza guerra entre as nações. O mar são povos, os quatro animais são reis que governam reinos, tá certo? Então, no outro estudo, isso aí tá bem esclarecido. Quis mostrar aqui para ver o contraste, porque essa daqui sobe do mar e essa é da terra, de um lugar muito povoado e de um lugar pouco povoado. Ou seja, essa teve o domínio mediante a guerra e essa daqui vai ter o domínio não é mediante a guerra, mediante a paz. A terra simboliza tranquilidade, enquanto o mar agitado simboliza guerras. E a terra simboliza um lugar pouco povoado e um lugar de paz, uma nação que surge em paz, um reino que surge em paz. Aleluia, bendito seja o Eterno. Então, irmãos, quem é essa nação? Quem é aquela besta que sobe da terra que tem 2 chifres? É isso que a gente vai ver e eu vou te dizer de antemão que a única característica que bate perfeitamente com a besta que sobe da terra, que tem 2 chifres, aparência de cordeiro, fala como dragão, faz fogo descer do céu à vista dos homens, é os Estados Unidos da América. A maior potência mundial é a besta que sobe da terra, ou seja, é a nação, a maior potência mundial, os Estados Unidos da América é a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, nós vimos no estudo a marca da besta, que é a Roma, e a prostituta a igreja de Roma, e a besta da terra é os Estados Unidos da América. Vamos ver as características. Bate perfeitamente com os Estados Unidos da América e não com nenhum outro reino. A segunda besta que João vê em Apocalipse 13 é única de todas as outras porque surge da terra. Portanto, a besta da terra é uma potência mundial que surge de uma região do mundo pouco povoada. As bestas que Daniel viu, assim como a primeira besta que João viu em Apocalipse 13, surgiram de mares turbulentos. Novas nações geralmente surgem primeiro derrubando outras nações e depois tomando seu lugar. No entanto, não houve outra nação derrubada para dar lugar aos Estados Unidos. Ela surgiu sem derrubar outra nação, sem mar agitado, sem guerra. A besta da terra é os Estados Unidos. Ou seja, amados irmãos, enquanto esses quatro animais aqui, que é Babilônia, o Reino Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, para terem o domínio sobre as nações, tiveram que ter mediante a guerra, mediante mar agitado. Mas a descrição aqui é que os Estados Unidos da América iria surgir uma potência mundial e ia conquistar a posição de cargo mundial sem guerra, sem ser mediante a guerra. A besta da terra surge em um ambiente de prosperidade e paz. Aleluia. E essa profecia de um tempo de paz é profetizada em Apocalipse capítulo 7. Vamos ler o texto? E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, ou seja, 4 anjos retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Á, o Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de Á, o nosso Deus.
E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então preste só atenção, irmãos. Vocês lembram que o mar agitado, o vento do mar agitado aqui, ó, os 4 ventos simbolizam guerras. Só que em Apocalipse 7 a gente vê um período de paz, ou seja, 4 anjos retendo os 4 ventos, ou seja, se os ventos simbolizam a guerra, esses 4 anjos estão promovendo um tempo de paz, ou seja, o Eterno, ele vai promover no tempo do fim um período de paz. E para que esse período de paz? Vai dizer que esse período de paz vai ser para que haja o selamento dos seus escolhidos, o selamento na testa dos seus escolhidos. Ou seja, existe a marca da besta e existe a marca dos salvos. É a marca da besta é na testa e a marca dos salvos também é na testa. E vai dizer essa marca em Apocalipse 14:1, essa marca na testa dos 144.000, o nome do Pai e o nome do Filho, o nome verdadeiro do Eterno, Yahweh, e o nome verdadeiro do Filho, Yahushua. E a cultura do reino dos céus, do Malchut Hashamayim, a cultura do reino dos céus na mente deles, a cultura de guardar os mandamentos do Eterno, os mitzvot do Eterno, tá certo? Então o Eterno vai permitir nesse último tempo, e esse período a gente já vive, um período de paz, e esse período de paz serve para selar os 144.000, os escolhidos do Eterno. Baruch Hashem de Yahweh, bendito seja o nome de Yahweh, por nos permitir um período de paz, até que os seus escolhidos sejam selados. Baruch Hashem Yahweh. Bendito seja o nome de Yahweh dos exércitos. Aleluia. Então, a descrição é perfeita. Os Estados Unidos, ela seria uma potência mundial que ia surgir sem derrubar outra nação, sem mar agitado, sem guerra, ou seja, essa besta surge da terra, sem derrubar nenhuma nação. Surge num período de paz. Ela vive em paz, ela prospera em paz e ela vai crescer mundialmente em paz. A besta é vinda da terra, no grego é anabaino, que significa brotar suavemente, ou seja, brotar suavemente, como uma planta. Então, no texto original, a palavra anabaino, que é a besta que sobe da terra, significa a besta, o reino que brota suavemente. Ou seja, a ideia aqui de terra é o reino que brota suavemente, sem conflito, sem vento forte, sem conflito entre as nações, um reino que brota em período de paz. O Tolson, ao descrever a ascensão dos Estados Unidos, disse: como uma semente silenciosa crescemos em um império. Então, olha só o que Tolson disse. Ele disse: como uma semente silenciosa crescemos em um império. Então, ó, uma sementezinha cresceu, cresceu, cresceu sem conflito nenhum. E assim cresceu até se tornar uma potência mundial, um grande império. Até hoje é o maior império que se tem, é o maior reino, é a maior nação, é a maior potência mundial, é os Estados Unidos da América. Um jornal europeu, The Dublin Nation, em 1850, falou dos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo. E em meio ao silêncio da terra, diariamente aumentando seu poder e orgulho. Então, os Estados Unidos, a gente vai conhecer a história de como surgiu os Estados Unidos da América, tá certo? Para vocês compreenderem bem como foi que surgiu os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América surgiu de imigrantes protestantes que fugiam da soberania papal. Eles queriam uma igreja sem papa e um governo de estado sem rei. Todos quanto tinham esse desejo fugiram para a América. Por fim, em 1776, os Estados Unidos da América se tornam um governo independente com raiz protestante, ou seja, raiz evangélica. Sua grande filosofia foi esses dois fundamentos: Estado separado da igreja; 2, governo sem rei, ou seja, república. Um certo autor disse o seguinte: o honorável Bigran descreveu as multidões que imigravam para a América que queriam estabelecer o que o mundo não via há séculos, isto é, uma igreja sem papa e um estado sem rei. Ou seja, vou traduzir aqui para você. Os Estados Unidos da América, ele é uma nação mais nova do que o Brasil. O Brasil surgiu ali em 1500, né? E os Estados Unidos da América surgiu uns 200 e
e 76 anos depois. Foi o surgimento dos Estados Unidos da América. Como foi o surgimento? Foram imigrantes que fugiam da soberania papal. Naquele tempo, a Igreja Católica dominava sobre tudo, como a gente viu no estudo A Marca da Besta. A Igreja Católica dominava sobre tudo, e quem não se submetesse aos dogmas da Igreja Católica era considerado herege e era até mesmo condenado à pena de morte. Então, muitos imigrantes aspiravam e fugiram dessa soberania papal, aspirando por um Estado, um governo separado da Igreja Católica, e dois, um governo sem rei, sem monarquia, sem ter um rei, uma ditadura para governar, uma monarquia, mas eles queriam uma república. O povo tem o direito de escolha e quase todas as nações do mundo hoje se tornaram repúblicas também, copiando os Estados Unidos da América. Começou um pouco ali na França, né? Então, esse foi o surgimento dos Estados Unidos, nesses dois baluartes. Grave isso aí. Um Estado separado da igreja e dois, governo sem rei. E eles surgiram, brotaram, foram povoando, sem guerra nenhuma, vivendo bem, tranquilamente, e povoaram a América, e a América foi crescendo suavemente, sem guerrear contra nenhuma nação, e se tornou a maior potência mundial. Inclusive, esses dois baluartes são os dois chifres da besta, da terra. Ou seja, ela tem dois chifres, ó, veja. A besta do mar tem 10 chifres, a besta da terra só tem 2 chifres. O chifre é um símbolo de poder. Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Ou seja, por que os Estados Unidos da América têm aparência de cordeiro? Porque eles nasceram de uma raiz protestante. Eles queriam a separação da Igreja Católica do paganismo católico e estavam na raiz protestante, ou seja, fora daquele sistema religioso da Igreja Católica de Roma. Então, ela tem aparência de cordeiro porque segue alguns princípios da palavra do Eterno, tá certo? Então, tem aparência de cordeiro. Uma aparência que surgiu de raiz protestante, que não concordava com os dogmas católicos, mas que afirmava toda a sua fé no Tanai na Brit Hadashah, no Antigo e no Novo Testamento, da palavra do Todo-Poderoso. Aleluia. Então, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E a gente vai ver porque ela falava como dragão mais posteriormente. E os dois chifres, o que simboliza esses dois chifres? Justamente a fundação dos Estados Unidos. Essa é a regra dos Estados Unidos da América até hoje, desde a sua fundação. Estado separado da igreja e dois, governo sem rei. República. Olha só que interessante, viu? E sabe qual é o interessante nisso, amados irmãos? O interessante nisso é o seguinte: as leis dos Estados Unidos da América separam a igreja do Estado, garantindo liberdade civil e religiosa, mesmo para aqueles cujas crenças os colocam em minoria. A besta de 2 chifres, se lembre, 2 chifres, não poderia ser uma nação católica romana, pois o catolicismo é unicamente uma união de igreja e Estado. Tal relação da igreja, reforçando suas crenças pelo poder do Estado, é fundamentalmente oposta aos próprios princípios sobre os quais os Estados Unidos foram fundados. Ao contrário de outros símbolos de besta, a besta que surgiu da terra era notável por não ter uma coroa. Preste só atenção nisso. Os 2 chifres da besta não tinham coroas, simbolizando uma nação com uma forma republicana de governo. Uma coroa é um símbolo apropriado de uma forma de governo real ou ditatorial. A ausência de coroas, como neste caso, significa um governo sem monarquia, sem rei. Então preste atenção, irmão. Na besta que sobe do mar, você vai ver que sobre os 10 chifres da besta tinha coroas. Mas na besta que sobe da terra, ela não tem coroa sobre os 2 chifres. Por quê? A gente vai ver isso aqui agora. A besta do mar tem coroa sobre os chifres, indicando monarquia, ou seja, um governo real, que tem um rei que governa. A besta da terra não tem. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas.
e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Ou seja, sobre seus chifres, coroas, 10 coroas. Porque a besta que sobe do mar, que é Roma, que é como a gente viu aí a igreja de Roma, é, porque tem coroas sobre os 10 chifres, significa que são reinos que têm rei, ou seja, o Papa é o rei, é um governo monárquico, uma monarquia, que há um rei que governa, por isso simboliza coroas, simbolizando realeza, simbolizando um governo de reis, tá ok? Só que interessante e presta atenção que a besta da terra não tem coroas sobre os 2 chifres. Por quê? É um reino republicano. Os Estados Unidos da América é um governo sem rei, república. O povo escolhe os seus presidentes e há sempre uma sucessão. Não é um governo real, é um governo republicano. E é assim a grande característica dos Estados Unidos da América, o que posteriormente quase todas as nações do mundo copiaram esse método de república, principalmente dos Estados Unidos da América. Então, a perfeição, os 2 chifres, ou seja, da besta da terra, é um reino democrático, ou seja, é um reino que não tem reis. Aleluia, mas a besta do mar tem rei. A besta da terra não tem rei, é um reino republicano, o que bate com perfeição com os Estados Unidos da América. Bendito seja o Eterno, Baruch Hashem Yahweh, meus irmãos. Louvado seja o Eterno por todas as suas obras. O interessante é que aqui também, no surgimento dos Estados Unidos da América, a gente vai ver o seguinte, que é algo maravilhoso a respeito das duas bestas. A besta que sobe do mar, a igreja de Roma, e a besta da terra, os Estados Unidos. A besta da terra surge quando a besta do mar sofre uma ferida de morte. Apocalipse 13:12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Olha o que diz lá, olha o que diz o texto. Diz que os Estados Unidos da América, a besta da terra, exerce o poder da besta do mar. Ou seja, a igreja os Estados Unidos, ele recebe poder da besta do mar, e diz que os Estados Unidos, a primeira besta, e faz a besta da terra faz com que todos adorem a besta do mar, que recebeu uma ferida, uma chaga mortal, mas foi curada. E o que significa isso, irmão? Vai dizer que a besta do mar, a Igreja Católica, recebeu uma ferida, mas essa ferida foi curada. O que significa isso? Significa o seguinte: do ano 538 até 1798 foi o tempo da soberania papal. O Papa ele tinha absoluto domínio. Isso você vai aprender na escola, você vai aprender principalmente na era medieval, que a Igreja Católica mandava na medicina, mandava nas artes, tinha domínio sobre quase todos os reinos. A Igreja Católica foi um império que dominou o mundo, principalmente na era medieval. Tudo dependia da Igreja Católica, tá certo? Era a fonte do saber, do entendimento, dependia tudo da Igreja Católica. Principalmente na era medieval, você aprende isso até na escola. Então, em 538, com o decreto de Justiniano, decretando o início da soberania papal, até 1798, quando o Papa Pio foi preso, foi a ferida de morte que a Igreja Católica perdeu. Ou seja, o reino da Igreja Católica, que era tão poderoso, ele perdeu força em 1798, quando o Papa Pio foi preso por Napoleão Bonaparte. E é interessante que o texto bíblico de Apocalipse 13:2 vai dizer que a besta da terra, os Estados Unidos, ele só vai surgir quando a besta do mar sofre a ferida de morte. Foi justamente na mesma. A data foi basicamente igual. Os Estados Unidos declaram a independência em 1776 e vai ganhando seu poder em 1798. E os Estados Unidos já estava crescendo com grande expansão, já estava se tornando um reino poderoso, ou seja, um governo poderoso. Então a data bate perfeito, irmãos, perfeitamente, que a besta da terra surgiu, os Estados Unidos nasceu justamente quando a Igreja Católica estava perdendo o seu domínio pleno, a sua soberania papal.
a Igreja Católica perde muito do seu poder. Como a gente viu, uma besta sofrendo ferida de morte significa o seguinte: significa que aquele reino foi enfraquecido. Hoje a gente escuta balelas teológicas dizendo que o anticristo vai morrer e vai ressuscitar. Não tem nada a ver, irmão. Besta no Apocalipse, em Daniel, simboliza um reino. E o que significa sofrer uma ferida de morte e foi curada? Significa que perdeu, o reino enfraqueceu, o poder daquele governo enfraqueceu, mas foi curado, significa que esse poder vai ser restaurado, esse poder vai retornar. Vamos ver isso? A ferida de morte representa quando o reino é enfraquecido. Curado significa que o reino retorna com seu poder, como eu disse. A gente tem um exemplo bíblico disso em Jeremias, em Oséias, em outros profetas, mas eu deixei aqui o de Jeremias para você entender. Jeremias 30, verso 12. Porque assim dizia o Senhor: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Porque gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamarão a repudiada, dizendo: é Sião, e já ninguém pergunta por ela. Então preste atenção, o Eterno aqui nesse contexto de Jeremias 30, Jeremias está profetizando contra Sião, contra o reino de Israel, ou seja, o reino a casa de contra Jerusalém, e ele está dizendo o seguinte: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Ou seja, Jerusalém ia ser invadida por Nabucodonosor, que ia destruir o templo, ia levar o povo cativo por 70 anos para a Babilônia. Então o Eterno está dizendo o seguinte: a tua ferida é incurável, ou seja, o teu reino, o reino de Jerusalém, de Israel, foi destruído, foi levado em cativeiro para a Babilônia. Tantos morreram pela fome na sitiação de Nabucodonosor, tantos morreram pela espada, e a grande parte foi levada em cativeiro para a Babilônia, foram levados cativos e a terra ficou destruída. Então o Eterno diz: ó, quando a terra está destruída, o reino de Israel perdeu toda a sua força, é uma ferida incurável, a tua chaga é dolorosa. Ou seja, isso é um símbolo de o reino enfraqueceu, foi destruído, perdeu o seu pleno poder. Mas o Eterno faz uma promessa em seguida: porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamarão a repudiada, divorciada, dizendo é Sião. Ou seja, o Eterno está dizendo: olhe, mas 70 anos depois eu vou resgatar vocês de volta do cativeiro da Babilônia, e vocês vão voltar para a terra, e Neemias vai erguer os muros, com Esdras, com Ageu e os profetas vão erguer o segundo templo de Jerusalém, e eu vou restaurar o reino de Israel novamente. Então, quando a ferida de morte que a besta sofre mas é curada, simboliza que a Igreja Católica, em 1798, com a prisão do Papa Pio por Napoleão Bonaparte, perdeu o seu poder, aquela soberania que foi reinada por 1260 anos. Então, perdeu aquele poder, mas diz que esse poder será restaurado e vai ter a mesma intensidade de perseguição como aconteceu no passado. Então, repare, de 538 a 1798 foi o período da soberania papal. E isso é profetizado também no livro do Apocalipse, tá certo? Vou ler os textos aqui para vocês verem. Perseguirá e destruirá os santos do Altíssimo por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12:14. Veja que em Daniel é por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é que vai ser por um tempo e tempos e metade de um tempo? Perseguindo os santos do Altíssimo e destruindo os santos do Altíssimo. A mesma coisa é registrada em Apocalipse 12:14, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada a autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. 42 meses dá 3 anos e meio, dá 1260 dias. Ela blasfemou terrivelmente contra o Altíssimo, difamando seu nome, Apocalipse 13, 5, 6. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco.
Então é a mesma contagem de tempo aqui, só que de formas diferentes, tá certo? Ou seja, 42 meses é 1.260 dias, o que é um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, o tempo e tempos e metade de um tempo é 42 meses e é 1.260 dias, tá certo? E esses 1.260 dias, cada dia equivale a um ano. Como o povo de Israel passaram 40 dias espionando a terra de Canaã e não creram no Eterno, e o Eterno deu de castigo cada dia equivalente a um ano, ou seja, 40 anos rodando pelo deserto. 40 dias espiaram a terra, não creram que o Eterno poderia derrotar as nações, então o castigo que o Eterno deu para Israel foi cada dia equivale a um ano, ou seja, 40 anos de deserto. Então esse castigo aqui que foi permitido à besta fazer guerra aos santos e destruí-los, vencê-los, matá-los, o Eterno permitiu isso por 1.260 anos. E foi justamente a data perfeita de 538, quando iniciou a soberania papal, a 1798, com a prisão do Papa Pio por Napoleão Bonaparte. O que deu o que é a supremacia papal, onde a Igreja Católica matou muito dos santos do Altíssimo através da Inquisição e das Cruzadas. Matavam todos aqueles que eram considerados hereges, que eram contrários às doutrinas da Igreja Católica. Então, 538 a 1798 foi o tempo de por um tempo e tempos e metade de um tempo, o período da soberania papal que matou muitos santos do Altíssimo. É tanto que é dito lá no Apocalipse que a prostituta está embriagada do sangue dos santos. É, eu vou passar aqui bem rapidamente, porque você pode ver isso completo no estudo A Marca da Besta. Assista, você precisa assistir. As cruzadas eram exércitos da Igreja Católica que matavam hereges, faziam a guerra santa por Jerusalém. A Santa Inquisição era um tribunal católico que julgava todos que fossem contra as suas doutrinas. Ou seja, nesse tempo de soberania papal, quem não fosse cristão católico era taxado como herege e deveria ser condenado à fogueira, entre outros tantos castigos que a gente tem aqui: a serra, a fogueira, a cela e esmaga-seios das mulheres. Então, todos que fossem contrários às doutrinas da Igreja Católica eram condenados como hereges à morte. A gente tem um exemplo também da Dieta de Worms, que foi o julgamento de Martinho Lutero, o pai do protestantismo, que deu origem ao protestantismo, que é, digamos assim, que é o pai dos evangélicos, digamos assim, em parte. A primeira igreja evangélica surge com Martinho Lutero, que queria, em 1517, com a reforma, a igreja luterana. Então, a primeira igreja evangélica foi a igreja luterana, certo? E aí se deu-se início à reforma protestante, tá certo? Inclusive, os protestantes, a igreja protestante é uma igreja católica reformada, ou seja, são protestantes que protestaram contra as doutrinas católicas, mas que muitos costumes da Igreja Católica ainda permaneceram. Então, os protestantes, junto com os católicos, ainda fazem parte da Grande Babilônia. Se você não assistiu esse vídeo, assista no estudo A Marca da Besta, tá certo? Então, vamos lá para a gente continuar. Depois, essa parte aqui vocês podem ver no estudo A Marca da Besta completo, tá ok? Então, esse período de soberania papal foram 1.260 anos. Ou seja, então, em 1798, a Igreja Católica sofreu a ferida de morte. O Papa foi preso e acabou aqui aquele período de soberania papal. No ano de 1798, o Papa Pio é preso por Napoleão Bonaparte, era um governador da França, dando fim à supremacia papal dos 1.260 anos. Roma sofre a ferida de morte. O reino da Igreja Católica enfraqueceu, perdeu aquele pleno poder que tinha no passado, mas que essa ferida vai ser curada, ou seja, esse poder vai retornar novamente, aquele pleno poder que a Igreja Católica tinha. Em 1777 é proclamada a independência dos Estados Unidos. Surge a besta da terra. Em 1798, os Estados Unidos já estava crescendo com grande expressão. Então, a profecia bíblica, meus amados irmãos, ela é perfeita. O período que foi a ferida de morte da besta do mar foi o surgimento da besta da terra. E a besta da terra vai ser uma grande precursora, vai ser uma grande instigante que vai promover a besta do mal, ou seja, vai dar poder à Igreja Católica Romana.
E é isso que a gente vai ver aqui em diante, tá ok? Aleluia, bendito seja o Eterno. Agora a gente vai ver aquela parte que ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Os Estados Unidos foram a primeira nação desde Roma a ter uma forma de governo verdadeiramente republicana, com as liberdades civis e religiosas pessoais que acompanham esse tipo de governo. Aparência de cordeiro. Princípios da palavra, ou seja, é de uma raiz protestante que afirma ter os princípios da palavra do Altíssimo. Mas a gente vai ver que na prática não é bem assim que os Estados Unidos da América se encaminham. Enquanto João observava em visão, no entanto, uma mudança começou a transformar a aparência gentil. A besta de 2 chifres começou a falar como um dragão, um símbolo duplo representando tanto o paganismo quanto o próprio Satanás. Ou seja, os Estados Unidos da América, a profecia bíblica diz que a besta da terra dá poder à besta do mar. Ou seja, os Estados Unidos da América vai ser o grande causador que vai fazer a cura da ferida de morte, a cura da ferida de morte ou seja, do enfraquecimento da Igreja Católica. Então, os Estados Unidos da América, que tem uma aparência de cordeiro, vai falar como o dragão, ou seja, queremos uma igreja sem papa, mas eles vão se aproximar desse sistema papal. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que nela os que nela habitem adorem a primeira besta, ou seja, os Estados Unidos da América que nasceu numa cultura dizendo queremos um governo sem rei e queremos uma igreja separada do Estado, ou seja, não queremos papa. Os imigrantes que fugiram para a América e deram assim origem aos Estados Unidos, o que é o seu fundamento até hoje, o que na sua legislação é algo bom, princípio de cordeiro, mas na prática, meu amigo, age como um dragão, fala como um dragão. Em vez de ser o último bastião de liberdade religiosa que resta no mundo, a besta de 2 chifres, Estados Unidos, assume a autoridade mundial que não lhe pertence por direito. Esse uso da força que é um princípio do reino de Satanás. É empregado para impor a adoração de outra besta, representando o catolicismo. Ou seja, os Estados Unidos, que tem aparência de cordeiro, uma nação gentil, ela impõe a sua força em todas as nações. Os exércitos da OTAN estão em todas as partes do mundo. Os Estados Unidos se sentem em plena liberdade de invadir qualquer nação do mundo, de adentrar em qualquer nação. Ou seja, é uma nação que fala de democracia, fala de respeitar a soberania de cada país, mas ela, na prática, não respeita a soberania de cada país. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Tem aparência de princípios bons, mas na prática ela pratica outros princípios. Então, os Estados Unidos da América vai ser a responsável por promover o paganismo do catolicismo, vai promover o paganismo do catolicismo, vai promover a religião católica, esse cristianismo católico, vai promover a cultura de Roma e vai dar grande força à Igreja Católica Romana. Será que os Estados Unidos da América faz isso, meu irmão? Cada vez mais os presidentes da América se ajuntam às práticas do catolicismo. Os Estados Unidos têm a aparência dos princípios da palavra. Estado separado da igreja, sem monarquia, ou seja, não tem coroa sobre os 2 chifres da besta da terra. Porém, faz com que as nações obedeçam e sigam o calendário do Papa. Isso inclui a guarda do domingo e as festas da besta. Ela faz os povos adorar a Roma. Ou seja, você sabia que os Estados Unidos da América adotou como seu calendário oficial o calendário gregoriano? O calendário atual que nós temos é um calendário de Roma, é um calendário católico romano. Os Estados Unidos da América adotou o calendário católico, ou seja, uma nação que surgiu de protestantes, de princípios da palavra, querendo ser longe dessa soberania papal. Posteriormente, meus irmãos, adotaram um calendário da Igreja Católica, da Igreja de Roma, o que isso inclui que incentiva as pessoas a guardarem o domingo católico,
as festas da besta, Natal, Ano Novo, São João, a promover a cultura da Igreja Católica, a promover os dogmas católicos. E faz dessa forma os povos adorar a Roma. Quando o povo guarda os feriados que em homenagem aos santos de Roma, feriado de Nossa Senhora Aparecida, feriado de Maria, feriado dos Santos Mártires, todos os feriados são dos santos católicos. E os Estados Unidos da América disse para o mundo, olha só isso, os Estados Unidos da América afirmou que todas as nações do mundo têm que, para fazer suas comercializações, tem que usar o calendário do Papa, tem que usar o calendário gregoriano. Ou seja, os Estados Unidos disse que todas as nações, Brasil, Israel, seja lá qual nação for, para comercializar com ele, para ter um comércio amplo, vai ter que usar o calendário do Papa, o calendário gregoriano, para importar, exportar, comprar ou vender, para fazer comercialização, tem que usar o calendário da Igreja Católica. Inclusive Israel, lá em Israel, eles seguem um calendário judaico. Mas, porém, para fazer comercialização, Israel usa o calendário do Papa, usa o calendário gregoriano, porque é para ter contato com as nações. Então, é o calendário oficial do mundo. Ou seja, os Estados Unidos da América, ou seja, a besta da terra está dando poder à besta do mar. A besta da terra dá a sua autoridade e o seu poder à besta do mar. Ou seja, é isso que está acontecendo, meus amados irmãos. Porque o povo tem essa cultura de guardar domingos, feriados da Igreja Católica, esse calendário romano pagão. Porque quando as pessoas vão observar essas festas de São João, vão observar essas festas de carnaval, de feriados santos, tudo em homenagem a Roma, e fazem o povo adorar Roma, em vez de guardar as festas do Eterno, guarda as festas da besta de Roma, em vez de guardar o Shabat do calendário do Eterno, guarda o Shabat, o sábado gregoriano no calendário de Roma, em vez de guardar o santo dia do Eterno, guarda o domingo pagão. Então os Estados Unidos da América promove isso no mundo, meus amados irmãos. Baruch Hashem Yahu, bendito seja Yahu, por nos revelar todas essas coisas, por nos trazer a revelação plena de sua palavra. E olha mais, Apocalipse 13:13 diz da besta da terra. A besta da terra, ele realiza grandes sinais, de modo que ele faz, a besta da terra, ele faz até fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13:13. É dito que a besta da terra, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, faz fogo descer do céu à terra à vista dos homens. João profetizou isso aqui, irmãos. Eu acho lindo e maravilhoso isso. João profetizou isso aqui há 2000 anos atrás. Não existia bomba, não existia celular, não existia carro, não existia avião, não existia aeronaves, não existia nada. E João profetizou isso dizendo que a besta da terra, os Estados Unidos, ia fazer fogo do céu cair à terra. A bomba nuclear de Nagasaki e Hiroshima, as bombas de Nagasaki e de Hiroshima, o que era? Fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Ou seja, a bomba nuclear é um fogo que desce do céu à terra à vista dos homens. João estava descrevendo que a besta da terra iria despejar bombas nucleares. E qual foi a única nação na história da humanidade, nem o Império da Babilônia, nem o Império Medo-Persa, nem o Império Grego, nem o vasto Império Romano, nenhum império que teve foi capaz de fazer uma bomba cair do céu à terra, fazer fogo cair do céu à terra à vista dos homens? Quem foi? Estados Unidos da América foi a primeira nação a fazer uma bomba nuclear cair do céu à terra, irmão. Então foi os Estados Unidos da América que fez fogo cair do céu à terra. Primeiras bombas nucleares a serem lançadas foi os Estados Unidos da América, cumprindo a profecia perfeitamente. Baruch Hashem Yahu, Leulam Vaed, bendito seja o nome de Yahu para todos sempre. Então a descrição perfeita da besta da terra é os Estados Unidos da América, que vai dar todo o seu poder a Igreja Católica Romana. Isso vai se intensificar cada vez mais. Baruch Hashem Yahu, bendito seja o nome de Yahu.
E diante disso, irmãos, quando é apresentado em Apocalipse a besta do mar, a igreja de Roma, e é apresentado em Apocalipse os Estados Unidos dando o seu poder à igreja de Roma, é dito os 3 anjos vão proclamar a última mensagem. E essa última mensagem eu mostrei a vocês no livro, no estudo A Marca da Besta. Assistam lá o estudo A Marca da Besta, parte 1, 2 e 3, que é a última mensagem do Eterno, 3 anjos voando pelo meio do céu, dizendo assim, eu vou resumir bem rápido aqui, ó. Temei a Iá e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, é um convite para o povo voltar a guardar o Shabat, o sábado do Eterno. Ó, lembra-te do Shabat, porque em 6 dias fez Iá os céus e a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Então, é um pedido para todos os povos voltarem a guardar os mandamentos do Eterno. Isso você vai compreender no estudo A Marca da Besta. Então, ó, o povo está seguindo hoje, não é o calendário da Bíblia. Você sabia que tem um calendário da Bíblia? Hoje as pessoas estão seguindo o calendário de Roma, da Igreja Católica. Os Estados Unidos estão promovendo isso no mundo. Católicos, evangélicos, espíritas, todas as religiões estão seguindo esse calendário de Roma. E por imposição ainda mais do poder dos Estados Unidos, da besta da terra. O convite do Eterno é para que você não guarde, não siga as festas romanas, mas siga as festas do Criador. Não guarde o sábado pagão, mas o sábado do Criador. Não guarde o domingo de Roma, esse domingo pagão. Não guarde as leis de Roma, mas guarde as leis do Criador. Então está sendo posta a marca do Eterno e a marca da besta. O Eterno tem a sua marca, que simboliza todos os seus mandamentos. O Eterno deu uma marca na mão e na testa para o seu povo, que simboliza a obediência aos mandamentos, aos mitzvot. Ou seja, o Eterno deu uma marca para o seu povo. Uma marca na mão e na testa. Qual era? O maior mandamento bíblico, o maior mandamento da profissão de nossa fé. Ouve Israel, Yahweh é o nosso Deus. Ele é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. É o maior mandamento, irmãos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e estará na tua testa entre os teus olhos. O Eterno disse: olhe, Israel, ouve Israel. Yahweh é o único Deus, o Senhor é o único Deus. Ame Ele sobre todas as coisas. Se você amar Ele sobre todas as coisas, você vai cumprir todos os mitzvot, todos os mandamentos dele. E esse sinal da obediência aos mandamentos tem que estar na mão e na testa. É um símbolo de obediência aos mandamentos, ao calendário do Criador, ao Shabat do Criador, aos mandamentos do Criador, aos 10 mandamentos. É um símbolo de obediência aos mandamentos. E o que é o sinal da besta? O sinal da besta é justamente, irmãos, seguir as leis determinadas pela Igreja Católica de Roma, seguir o calendário de Roma, as festas de Natal, Ano Novo, São João de Roma, seguir todo o paganismo de Roma, o sistema anti-lei, anti-torá de Roma. Então está sendo postas 2 marcas, aqueles que seguem os mandamentos do Eterno ou aqueles que seguem os mandamentos de Roma. Assista ao estudo A Marca da Besta. Baruch Hashem Yahweh. Então agora você compreendeu que nesses últimos dias os Estados Unidos da América vai dar cada vez mais o seu poder à Igreja de Roma e tem feito isso muito fortemente através da forçação à obediência ao seu calendário. Baruch Hashem Yahweh, bendito seja Yahweh dos exércitos. Shalom, irmãos, e assistam o estudo A Marca da Besta.